Bem-vindos ao meu canal de YouTube. Meu nome é Bárbara Veiga e hoje eu quero começar a fazer uma série de entrevistas com pessoas de áreas completamente diferentes e fazer um link com o meio ambiente e sustentabilidade. Eu estou aqui falando com vocês de Londres, respeitando mais uma semana de quarentena. Hoje a gente vai conversar com a Leandra Gonçalves. Ela é bióloga, cientista, mãe do Dante e está fazendo a pesquisa dela de pós-doutorado agora nos Estados Unidos, na Califórnia. A Leandra também é minha amiga e é cofundadora, junto comigo e a Paulina, da Liga das Mulheres pelos Oceanos, um movimento em rede que tem mais de 300 mulheres espalhadas pelo Brasil e no exterior, para a gente dar visibilidade a ações que estão sendo feitas pelos oceanos e como é que a gente pode se apoiar, se dando conta de que chegou a hora de sermos protagonistas e nessa luta pela vida pelos oceanos. Então a gente vai falar agora com a Leandra, que está agora diretamente da Califórnia, em Santa Bárbara. E aí, Lele, como é que tá aí nos Estados Unidos? Me conta. Bom, prazer estar falando com você, Babs. Muito legal a gente ter essa oportunidade. No fim, eu acabo achando que essas crises, como essa que a gente está vivendo do coronavírus, são oportunidades para a gente aproveitar outras coisas que, de repente, na correria do dia a dia, a gente não ia estar aproveitando, né? Então, um prazer estar aqui participando do seu canal e um prazer a gente poder estar tendo esse tempo para conversar. Sim, um prazer enorme. Não, realmente é maravilhoso a gente poder ter esse espaço, né? E o privilégio de poder estar em casa, num espaço seguro, respeitando a quarentena e tocar sobre isso, né? Que é a proposta daqui de hoje. Gostaria que você primeiro falasse um pouquinho como é que foi esse turbilhão de coisas, né? Dentro de um processo que você está aí, você se mudou para os Estados Unidos, fazendo sua pesquisa de pós-doutorado. E como é que está sendo para você esse momento, né, de ter que administrar a sua vida de mãe, cientista, num espaço confinado? Conta um pouquinho para a gente. Pois é, tudo mudou assim de cabeça para baixo, né? Primeiro porque o objetivo da gente estar aqui é passar um ano interagindo com novos pesquisadores aqui da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, trocar ideia com pesquisadores que trabalham em áreas afins da nossa, né? A gente veio numa situação muito especial que tanto eu quanto o Pedro, meu marido, fazemos o pós-doutorado aqui na mesma universidade, no mesmo período. Então foi uma conjuntura muito especial e a gente veio buscando essa troca, né? De levar um pouquinho do conhecimento que a gente tem da nossa pesquisa no Brasil, mas interagir com os pesquisadores daqui. E agora, com essa questão do coronavírus, tudo ficou completamente diferente. A universidade está fechada, os laboratórios estão fechados, todas as atividades de pesquisa, seminários, reuniões foram passadas para o modo online. Então, a gente está aqui no nosso apartamento, que, claro, uma cidade super bacana, gostosa de estar, mas podendo aproveitar muito pouco do que a Califórnia, do que o ambiente de pesquisa tem para oferecer, né? Você está em Santa Bárbara, né, Lelê? Isso, em Santa Bárbara, que é uma cidade bem legal, bastante espalhada também. Eu acho que uma das vantagens, um dos privilégios, vamos dizer assim, da gente estar aqui durante a quarentena é que o governo da Califórnia recomenda pequenas saídas. E por ser essa cidade bem espalhada, você sai para uma caminhada, consegue ir até a praia e não encontrar com ninguém. E as pessoas têm saído para essa caminhada, a gente conversa com outros professores pesquisadores da universidade, eles também têm feito o mesmo, mas raramente você encontra, porque é um território bem espalhado, né? Mas acaba que o principal objetivo por qual a gente veio aqui, a gente não está conseguindo realizar, que são esses encontros mais frequentes com outros acadêmicos, né? E por outro lado também a gente veio com o nosso filho, que é o Dante, que tem 4 anos, que desde que a gente chegou aqui tem se adaptado super bem na escolinha, já aprendeu a falar inglês, chegou aqui falando praticamente nada, e que agora, depois de 30 dias, já pergunta, né, cadê meus amigos, quando que eu volto para a escola? Então, assim, mudou completamente a nossa rotina e o nosso modo de vida com o coronavírus. O Dante demorou para sentir o efeito da quarentena, porque ele está tendo essa presença mais com os pais, que acho que está sendo bem legal para ele, e a gente conseguiu retomar essa rotina. Diminuiu o meu tempo de trabalho, mas eu acho que eu dei mais qualidade para ele também, sabe? Eu acho que eu acalmei meu coração no sentido, tá, não serei tão produtiva, não entregarei o que eu estava entregando antes,
mas também estou dando um pouco mais de qualidade para esse tempo. Eu acordo 6 da manhã, trabalho das 6 às 8, que é antes do horário do Dante acordar, e depois a gente faz a nossa rotina junto nesse revezamento, né? Então, acho que a gente acabou dando mais qualidade para o pouco tempo que a gente tem. Prefiro pensar desse jeito. Ah, que bom, né? Que vocês têm encontrado também formas alternativas nesse revezamento, né? De saídas e também até para criar o filho de vocês, né, valorizando esse tempo que vocês têm. E eu acho que devem ser bem divertidas, apesar de ser cansativas também, mas essas dinâmicas de família, é isso que você falou, né? De cuidar da casa, de fazer atividades juntos. Eu lembro que eu vi em um dos seus stories vários desenhos dele, de dinossauros, assim, de variações de dinossauros, e, enfim. Viver, dividir, aprender a dividir o tempo, né? Entre a sua vida pessoal e profissional dentro de um espaço, né? Pequeno, enfim, pequeno dentro de um quadrado, né? Quando a gente entende que a gente tem a nossa liberdade, que é o mundo, que é um país novo, e aí, de repente você está limitada àquele, né, aqueles metros quadrados ali. É engraçado, a gente aprende a valorizar outras coisas. Por exemplo, desde que a gente chegou aqui, obviamente a gente via o desenvolvimento do Dante no inglês, que ele chegava em casa falando palavras que, obviamente, eu conheço, mas não tinha utilizado com ele. Então, claramente, isso vinha da escola. Mas hoje, fazendo tudo junto, a gente consegue notar o quanto ele tem amadurecido ou desenvolvido em algumas coisas. Então, sei lá, no começo da quarentena, 30 dias atrás, que não é muito tempo, eu notava que ao desenhar ele não conseguia cumprir o limite do desenho, o que é normal para a faixa etária dele. Mas hoje a gente desenha e já vejo que ele presta atenção no limite. Então, é muito legal a gente estar mais próximo, valorizar outras coisas. Olha, eu estou vendo esse desenvolvimento, eu estou acompanhando, eu estou contribuindo com esse desenvolvimento, que seria naturalmente no período da escola. Uhum. Talvez eu não fosse prestar atenção tanta atenção como eu presto hoje nisso, ou talvez eu não estivesse dando tanta qualidade para isso, sabe? Então, é muito legal. Eu acho que o que acalenta o coração de você pensar, putz, não estou conseguindo cumprir aquele deadline e tal, é a gente colocar o nosso foco também em outras coisas que são muito importantes, né? É verdade. Inclusive prestar atenção à natureza. Imagino que como você está num lugar de costa, super bonito, né? Nossa, que falta, que me faz uma... Aqui em Londres, né? O máximo que a gente tem é o Tamisa, mas não tem a força da natureza potente ali vindo dos mares. Mas de você poder observar mais, né? E tomar esse tempo de apreciar o momento, estar presente, né? E aí, bom, eu acho que é uma oportunidade também até trazer essa pauta do meio ambiente, né? Que inevitavelmente todo mundo está notando uma diferença assim, na forma que a gente se relaciona com os pássaros que a gente começa a escutar, com espécies que começam a reaparecer em determinados lugares. Qual é a sua perspectiva para o meio ambiente? Você acha que as pessoas de fato estão sentindo mais isso, essa importância da conexão com a natureza? E qual é a sua perspectiva para o próprio meio ambiente mesmo, da relação que as nações têm para o meio ambiente? Você acha que as autoridades estão aprendendo com essa experiência toda, vendo o ar mais limpo, espécies ressurgindo? Pois é, você sabe que até essa semana que passou eu entrei em contato com uma amiga nossa também, que faz parte da Liga das Mulheres pelos Oceanos, para discutir. Eu via também que ela estava acompanhando muito essa discussão do mundo pós-Covid, né? O que vai ser esse novo normal? Qual é que vai ser esse novo normal? E, inclusive, a gente estava comentando, eu tenho a sensação que ainda é muito cedo para a gente saber o que vai ser esse novo normal. As pessoas vão repensar os seus hábitos de consumo, as pessoas vão voar menos, as pessoas vão valorizar mais esse período que a gente está podendo, quem está podendo ter mais contato com a natureza, vai valorizar mais saber que tem espécies se recuperando, que diminuiu a quantidade de poluição no planeta durante esse tempo. Será que as pessoas vão valorizar mais isso? Ou será que depois de 30, 60 dias de quarentena, as pessoas vão estar com uma demanda tão reprimida e que vão sair desesperadamente querendo comprar, aproveitar a liberdade, voar, explorar coisas que ficaram reprimidas durante esse período de quarentena? E aí eu acho que às vezes é muito cedo para a gente saber, porque a minha sensação é que tudo vai depender do tempo que vai durar essa quarentena. São 30, 60,
90, 120 até o final do ano, a gente ainda tem muita incerteza desse período de quarentena e dessas idas e vindas para fazer prognóstico sobre como vai ser. Mas a gente estava comentando que, por exemplo, ela me contou que logo que a China, em Xangai, acabou com o período de quarentena, uma loja de artigo de luxo vendeu, acho que quase 3 milhões de dólares em um dia. Uau. Então, isso dá uma pontinha de desesperança, porque se a gente tinha esperança das pessoas repensarem valores, poxa, isso é um fato que você fala, poxa, tem uma camada da população que não entendeu. Por outro lado, você vê outras abordagens que você fala assim, as pessoas vão ser tocadas, porque elas estão em proximidade com outros valores, elas estão perdendo entes queridos, elas estão vendo imagens chocantes. E eu tenho uma grande amiga da área da psicologia que tá me apresentando um pouco esse olhar mais otimista. Não, olha, peraí, as pessoas estão tomando contato com tantas coisas novas que, sim, vão ter mudanças. Talvez não seja para todo mundo, mas algumas vão. Então, eu fico mais esperançosa com mudanças em pequena escala, com mudanças para as crianças, mas eu não sei se ela chega a ser uma transformação planetária, porque eu acho que ainda tem uma camada da população que precisa de mais um pouquinho para entender que a gente precisa mudar a nossa forma de lidar com o planeta. E é engraçado que se a gente fizer uma analogia disso com as questões das mudanças climáticas, eu acho que é o que me traz um pouco desse realismo, desse ceticismo. Porque, poxa, já aconteceram tantos desastres climáticos, já foram várias áreas inundadas, já várias pessoas morreram por conta de eventos climáticos extremos, várias pessoas perderam casas, as pessoas que moram em ilhas muitas vezes estão tendo que rever a sua cidadania, os seus países. O que mais falta para a humanidade entender que a gente precisa, de fato, transformar a forma que a gente lida com os recursos naturais e com o planeta? Sabe? Então, eu acho que, sim, vai haver transformação para uma boa parte da sociedade, mas eu não sei ainda, talvez eu esteja sendo muito pessimista na análise, mas otimista na ação, para pensar que a gente tem que, sim, aproveitar esse momento. Quem está entendendo que essa relação precisa mudar, a gente tem que fazer ações nesse sentido. Então, acho que eu estou um pouco nessa questão. Estou sendo pessimista na análise ou realista, mas otimista na ação. Acho que a gente tem que usar o coronavírus como uma oportunidade para a gente tentar incentivar essa transformação. Ixi, chegou aqui! Chegando pronto. Eu estou aqui fazendo uma conversa com a minha amiga Bárbara. Ó. Fala um oi para ela. Tati, tudo bem? O papai da Carla tá cebola. Olha! Um momento de espontaneidade, né? Mas é verdade, Lê, realmente a gente tem essa grande oportunidade nas mãos para repensar algumas ações, mas é muito difícil quando você fala de atitudes desse gênero, né? De pessoas que entram num estado mental de desespero e que no momento que você falou, no momento que abriu a porteira, né, as pessoas foram desgovernadas enfim, eu acho que tem a ver não só com a consciência ambiental, mas também com a nossa relação com o outro, né? Enfim, temos essa chance de ver a importância do impacto de tudo que está acontecendo nesse momento agora, né? E tem várias maneiras de a gente fazer isso. Eu fico pensando, se não for agora, vai ser quando também, sabe? A gente pensou juntas, né? Criou um movimento que é a Liga das Mulheres pelos Oceanos. É uma luta a gente poder alcançar mais pessoas e falar da importância dos oceanos e também até mesmo a importância da vida, né? Mas eu entendo a sua análise e principalmente percebo esses dois fatores, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu penso assim, nunca foi tão falado e valorizado desde os cientistas até os profissionais de saúde, né? Para quem ficou doente, para quem perdeu parentes, para quem está no grupo de risco, né? Assim, aqui em Londres, frequentemente às 8 da noite as pessoas saem para bater palmas. Então, assim, existe um reconhecimento da ciência e da área da saúde, né? Então, eu acho que isso dá um pouco de esperança pós-pandemia das pessoas repensarem as suas ações, né? Claro que sempre vai ter esse outro grupo que você mencionou, que talvez não se dê conta da urgência da gente mudar os nossos hábitos,
Mas, por outro lado, a biologia e a ciência e a medicina estão aí para mostrar para a gente que, enfim, né, a importância desse trabalho. Eu imagino que para você agora deve estar sendo super requisitado, né, para falar do meio ambiente. Como é que está sendo para você nesse sentido, assim, de reconhecimento da sua profissão, de outros profissionais dessa área? Eu acho esse ponto é bem interessante. Eu acho que nesse sentido de relação da sociedade com a pesquisa, isso de fato eu acho que vai mudar. Eu acho que aproximou um pouco mais. As pessoas passaram a entender o que é um pouco mais a ciência, ou pelo menos eu tenho essa expectativa, né? E eu acho que nesse sentido vai mudar completamente, porque a sociedade vai aprender a lidar com esse tipo de coisas, vai ter mais, vai investir mais em precaução, talvez, e para isso vai precisar de bastante ciência. Quais são as melhores formas da gente reagir numa futura pandemia? Que a ciência também já mostra que é possível. Então, acho que a gente vai estar, imagino que a gente vai estar mais preparado para uma futura pandemia, caso ela ocorra. Eu fico pensando assim que, de fato, nesse momento onde a gente vinha de uma onda de negar a ciência, de repente tem uma crise desse tamanho, onde a gente é altamente dependente da ciência para criar uma vacina, para a gente poder retomar a nossa liberdade individual, é até um momento interessante, porque sem dúvida isso vai trazer aprendizado para a sociedade. E eu espero que traga também aprendizado para os governantes, que vinham constantemente negando a informação e a ciência. Olha o que eu tenho para você. Olha, muito obrigada. Que delícia. Obrigada. Ó, bolinho gostoso, hein? O que é? É bolo de chocolate com, acho que é um brigadeiro branco. Essa foi uma coisa interessante que a gente tinha, aqui onde a gente mora, tem 4 famílias de brasileiros. Tinham 4, agora são 3. E uma dessas famílias tinha uma criança da idade do Dante, a Kayla, que ficou super próxima dele, uma amiguinha, mas um pouco antes do coronavírus, eles se mudaram daqui para um outro condomínio, uma meia hora daqui. Mas enfim, entrou todo mundo em quarentena, desde então a gente não encontra com eles. E o Dante pergunta sempre, a Kayla e tal. E recente a gente fez aqui um jantar, e dele, poxa, mas eu não posso chamar a Kayla, sempre com saudades dessa amiguinha, né? Claro! E aí foi aniversário do irmãozinho dela, e eu acho que o pai dela trouxe um bolo aqui pra gente. Simpático, que simpático. E Lelê, quais são as boas novas para os oceanos com a vinda da pandemia? Tem alguns dados mostrando um pouco da diminuição da pressão, né? Em cima dos oceanos. Talvez uma diminuição da atividade pesqueira, uma diminuição do uso de regiões costeiras e litorâneas. Mas eu acho que a principal mudança que vai ter, e aí também é nesse mundo pós-pandemia, pós-coronavírus, é a percepção da sociedade sobre o problema. Porque eu notei que animou, criou muita expectativa nas pessoas notarem, por exemplo, aquela imagem que circulou da tartaruga na Baía de Guanabara. As tartarugas sempre estiveram ali na Baía de Guanabara. O ambiente é muito poluído. Mas eu lembro de caminhar por lá várias vezes e ver as tartarugas circulando, ainda que eu ficasse com o coração em pedaços, né? Porque realmente ali tem uma circulação de lixo imensa, né? Latas de refrigerante, cerveja, plástico, principalmente, né? Então, mas eu lembro de ter visto as tartarugas circulando por ali na época que eu morava no Rio de Janeiro. Essas espécies, elas já sempre existiram lá, sempre estiveram lá, realmente com o mar com menos circulação de barcos e menos circulação de lixo, né? Pelo menos frente às correntes ou pessoas mesmo inconsequentes que jogam lixo sem se preocupar com o lugar. Mas era algo que eu queria te perguntar também, dessas espécies, né? Elas já estavam lá, elas voltaram a aparecer. Quais são essas novidades reais, né? Não é fake news. O que eu tenho lido, assim, é muito que, no caso especificamente da Baía de Guanabara, foi um momento que a água estava mais transparente e foi possível notar essa imagem e as tartarugas ali, talvez porque as pessoas também estejam prestando mais atenção no ambiente, né? Mas a gente pode lembrar que a própria bandeira do Rio de Janeiro tem no seu brasão golfinhos, né? Então a Baía de Guanabara sempre foi um lugar muito vivo.
e que, infelizmente, por conta da quantidade de esgoto não tratado, de substâncias tóxicas de indústrias, a Baía de Guanabara tem lugares muito poluídos. Eu tenho uma curiosidade, agora que está todo mundo dentro das casas, eu tenho a impressão de que, ok, né, a gente vai ver o ar, a gente vai ver o mar mais limpo, né, as ruas mais limpas, não vai ter produção de lixo porque as pessoas vão estar nas suas casas. Mas, por outro lado, elas estão usando mais o toalete, né, o banheiro. Então, assim, para onde vai esse lixo? Assim, existe maior concentração agora de esgoto por causa disso? É um problema a ser ressaltado? Acho que sim, Babs. Eu não li ainda nada. Eu vi algumas pessoas falando sobre o tema, sobre vão ter mais resíduos domésticos, né? E de fato isso para o Brasil, por exemplo, é um problema muito grande porque a gente tem um baixíssimo índice de saneamento ambiental. Então, sim, isso de fato se torna um problema. Em países onde você tem uma alta cobertura de tratamento de esgoto, acaba que isso não é um problema, porque já não era antes. Mas eu acredito que sim, no Brasil isso é um problema. Agora, eu não sei quem é que está medindo, se esses dados de fato já foram revelados, ou se já tem alguma publicação nesse sentido, mas de fato pode ser que aumente sim a quantidade de esgoto e pelo fato deles não serem tratados, isso acarrete problemas futuros, mas eu acho que a gente precisa de uma escala de tempo maior para ter certeza dessa informação. Sim, sim, eu queria que você trouxesse uma curiosidade legal, assim, sobre alguma espécie marinha. Eu sempre, nesses anos de mar, lembro dos albatrozes, dos pinguins na Antártica, né? Um destino que nós temos em comum em nossos trabalhos. E eu fiquei pensando, né? Quais são as espécies que também têm essa relação de coletividade, né? E para mim ficou muito marcado os albatrozes e os pinguins por eles serem monogâmicos e super coletivos, né? Muito preocupados assim, em proteger uns aos outros, de trazer o alimento, voltar para o mesmo lugar, né? Cuidar do seu ninho, da sua família. Será que é o que precisa para a sociedade? A gente, de fato, abraçar a importância do coletivo para ver uma mudança total? Porque, por um lado, a gente precisa mudar os nossos hábitos, né? Que você falou mais cedo, né? Será que as pessoas vão voar menos? A gente espera que sim. Será que as pessoas vão consumir menos? A gente espera que sim, mas é um cenário difícil ainda de medir, né? Só depois que a gente vai saber. A gente espera que a gente consiga trazer isso, essa reflexão para as pessoas, para uma mudança de fato se consolidar. Mas eu penso muito nisso. Será que é a coletividade que a gente deve abraçar nesse momento? É interessante, essa é uma lição que a gente pode, assim, de fato, tirar da natureza, né? De animais mamíferos, que, assim como nós, né, tem um componente bastante forte do social, da sociedade, né? Até acho que esse está sendo um dos problemas psicológicos, né, da sociedade agora que está vivendo em quarentena, né, porque a gente é dependente, acho que a sociedade latino-americana mais ainda, do abraço, do contato, do beijo, do estar junto, e com a quarentena isso a gente não está conseguindo fazer. Mas para quem está confinado com a família, ou mesmo, por exemplo, nesse gesto tão carinhoso, sabe, de um vizinho, sabe, que a gente não pode encontrar, a gente está em quarentena, mas trazer um pedaço de bolo, ou na Páscoa, a gente teve um vizinho ao lado também que trouxe, fizeram um caseiro, ovo de Páscoa, trouxeram, que a filha fez. Então, eu acho que nesses tempos difíceis de estarmos confinados, as pessoas estão, sim, aprendendo mais a viver em sociedade, ou cuidar um dos outros, seja no nosso núcleo mais duro da família. A gente notou aqui, estava comentando essa semana, que a gente já estava longe da família por 6, 7 meses, ia ficar mais 6, 7 meses, vamos ficar mais 6, 7 meses. Porque estão todos no Brasil, né? Estão todos no Brasil. E a gente fala, é claro, hoje a gente tem internet, né, ferramentas para isso, mas falava uma vez por semana, trocava uma mensagem de zap, e hoje a gente se fala praticamente todos os dias, com ambas as famílias. Para saber se está tudo bem, como é que você está emocionalmente falando, né? Porque, é claro, que se alguém pegar o coronavírus, a gente vai saber o quanto antes, mas como é que você está? Seu dia foi bom hoje? Olha, você fez um bolo, que legal, me passa a receita. Que vídeo você assistiu? Olha, assisti hoje um filme no Netflix que foi ótimo, super leve. Então, retomou, ainda que com distanciamento social, físico,
retomou a relação mais diária de falar com as pessoas. Tinha amigas que eu não falava há muito tempo pela correria do dia a dia. E até uma amiga minha me disse esse dia, nossa, que vida maluca, né? Poucos meses atrás, um mês atrás, a gente tinha os amigos, mas não tinha tempo para os amigos. E hoje a gente tem o tempo, mas não tem os amigos para a gente poder abraçar. E é a pura verdade. Então, eu acho que esse é um valor que, de fato, a gente vai mudar. E que a gente pode emprestar, sim, isso dos mamíferos. Né? O cuidado que uma mãe ou um pai tem com o seu filhote até ele se desenvolver e conseguir ter uma vida sozinha, eu acho que isso hoje a gente está retomando nesse período de pandemia. E isso é super bonito, né? A quantidade de eventos e psicólogos, né? Desde o ponto de vista de tratamentos e apoio, né? Coletivo, social, e também essa manifestação de afeto que é muito maravilhosa, né? Eu confesso que eu sinto muita falta do abraço. Realmente, assim, é um momento de muita reflexão, de muitas mudanças. Eu espero que quando a gente volte para a vida, seja lá como ela for, né, não vai ser normal como a gente imagina, mas que a gente aprecie de fato, valorize de fato cada momentinho desses, né? Eu acho que é o aprendizado que tem ficado por aqui também do meu lado, de refletir sobre tudo isso e tentar, né, com o nosso trabalho, pensar como é que a gente consegue tocar o coração das pessoas para o meio ambiente, né? Então, eu queria que você dividisse também, né? Por que é importante cuidar da nossa Terra? Por que é importante cuidar do planeta e ressaltar o cuidado com o meio ambiente? Eu acho que cada dia mais está mais claro para as pessoas o quanto somos dependentes do meio ambiente. Né? Pensa só, a gente está agora aqui nessa conversa, eu e você, separadas por um oceano, conectadas através da internet. E tanto aqui do meu lado ou aí do seu, quantas coisas nesse espaço pequeno que estamos vêm do meio ambiente? Por exemplo, o algodão da almofada, ou o ar que a gente respira, o carro que me leva no supermercado tem o combustível. O quanto a gente depende da natureza para a nossa sobrevivência, ela está no nosso dia a dia, minha cadeira de madeira. Né? Então, assim, existe meio ambiente em tudo que a gente faz, não importa o quanto próximo da natureza a gente esteja. Porque, sem dúvida, hoje já é comprovado cientificamente o bem-estar que nos traz estar na natureza. Então, o governador da Califórnia recomenda caminhadas na natureza para o nosso bem-estar mental, para o nosso bem-estar social. Então, é mais do que claro o quanto faz bem estar perto da natureza, mas também o quanto que a gente depende da natureza, os nossos alimentos, né? A produção orgânica vem da natureza, são recursos naturais. Então, eu acho que as pessoas estão cada vez mais percebendo que a gente tem uma relação, que a gente é parte do meio ambiente. A relação meio ambiente e sociedade é cada vez mais intrínseca e cada vez mais ajustada. E que se a gente quiser continuar tendo qualidade de vida e bem-estar, a gente precisa cuidar do planeta. Precisamos cuidar do planeta. Muito bom conversar com você, Lê. Que incrível pegar essa energia maravilhosa, mesmo que pela internet, mas respeito muito o seu trabalho como cientista. Que bom que você tem essa habilidade e fazer essa ponte, né, e falar com pessoas de todas as, né, desde a geração infantil dentro de casa até, enfim, né, a política pública e outros meios que você acessa, que a gente procura de várias maneiras tentar trazer essa consciência, né? E, bom, eu queria que você falasse um pouquinho da missão da Liga, nosso movimento maravilhoso, fundado há um ano atrás. Qual é a nossa missão juntas nessa? Você sabe que ontem eu estava falando com uma amiga que não é da área de meio ambiente e ela estava me perguntando como é que eu estava lidando com essa questão de estar em casa o tempo todo, né? Esse excesso de convívio com a família, falta de tempo para trabalhar, e eu estava contando para ela, olha, realmente, eu acordo 6 da manhã para conseguir fazer alguma coisa do meu trabalho, o Pedro às vezes fica até 2 da manhã para conseguir finalizar o trabalho dele, mas eu falei, tem umas coisas que estão me dando um gás muito bom, que são as nossas
ligações com o time da Liga. Que incrível que isso está sendo, isso está me trazendo um bem no meu dia a dia, porque são calls variados, para coisas variadas, mas a gente vê uma união, né? Mulheres, querendo, sabe, de fato transformar, querendo fazer coisas legais, e não são projetos, vamos fazer um projeto pensando em coisas simples, não, é sempre voltado não, vamos engajar esse tipo de comunidade, não, vamos mudar esse comportamento, em coisas mesmo voltadas à transformação e lideradas por mulheres, né, que é o mais incrível, porque por muito tempo a gente trabalhou pelo mar, trabalhou pelos oceanos, pela conservação da biodiversidade. Se você olhar o conselho da Liga, que hoje são quase 30 mulheres, todas elas com uma história na conservação marinha, com uma história na proteção dos oceanos, mas nem sempre foram protagonistas desse movimento. Então, acho a Liga veio para dar força para as ações que essas mulheres já faziam e mostrar que chegou a hora da gente ser protagonista na proteção dos oceanos. E cada reunião, isso fica mais claro. A gente se fortalece mesmo, né? E cada uma trazendo a sua contribuição e a gente pensando como é que a gente vai trazer essa atleta com essa cantora, com essa voluntária, e aí juntas pensarmos em estratégias de comunicação, estratégias de alcance, de ação, para se aproximar de todos, né? Porque tem várias linguagens, né? Você dentro da ciência tem uma linguagem para comunicar, eu dentro da fotografia, do audiovisual, tenho uma outra maneira de acessar as pessoas, né? Então, assim, a gente vê que dentro dessa rede a gente é capaz de usar várias habilidades diferentes para comunicar de várias maneiras com pessoas, para falar de uma coisa só é muito fundamental e é maravilhoso, né? A nossa pluralidade é na maior potência, né? Então, uma honra e uma alegria ter esse movimento junto com você, com a Paulina, e com essas mais de 300 mulheres junto com a gente, né, para falar de temas que são tão relevantes, trazendo questões que eu acho que se a gente não falar agora, a gente vai falar quando, né? Ainda mais dentro de uma pandemia, numa situação tão crítica, tão delicada, enfim, então eu tenho uma alegria enorme de estar com você nessa, viu? Eu também. De fato, para a gente conseguir a transformação que a gente almeja para os nossos oceanos, para as mudanças climáticas, para a biodiversidade, a gente precisa de um grupo de mulheres com diferentes habilidades. Por isso que eu acredito muito na força da Liga das Mulheres pelos Oceanos. Uhul! É isso aí, é isso aí. Quem quiser ter mais informações sobre a Liga das Mulheres pelos Oceanos, a gente tem nossa página no Instagram e também nosso site, né, Lelê? Que é mulherespelosoceanos.com.br. Exatamente, vocês todas podem acessar o nosso site, preencher o formulário e fazer parte desse movimento que está bem crescente e intenso. Yes! Bom, um beijo grande, obrigada por essa troca tão rica, tão maravilhosa, que vocês segurem aí a quarentena tranquilamente, aproveitando esse mar do Oceano Pacífico. E obrigada, uma linda semana para todo mundo aí. Obrigada, Babs. Obrigada pelo convite. Eu desejo muito sucesso ao seu novo canal no YouTube, que você possa continuar a sua trajetória, sempre sensibilizando, envolvendo e animando o coração das pessoas pela proteção dos oceanos. Obrigada, Lelê. Um beijo. Até breve.